Olá, amigos do curso Supremo, Supremo TV. O meu nome é Leonardo Barreto. Estamos aqui em um encontro muito especial para que possamos debater algum tipo de tema, alguma matéria polêmica aí em relação à nossa disciplina, o processo penal. Eu trouxe aqui um tema que tem a ver muito mais com o direito penal, mas é claro que a ligação com o processo penal é muito íntima. Afinal de contas, né? Direito penal, processo penal são matérias que sempre se encontram muito. E o que é? Eu trago aqui uma questão que foi cobrada na segunda fase, prova aberta, do concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Lá se indagou o candidato o que se entende por terceira via do direito penal. E foi uma pergunta que trouxe aí muito espanto a todos, né? Pegou a maioria aí de surpresa. Pois bem, falar um pouquinho aí da chamada terceira via do direito penal, claro, desaguando aí na nossa disciplina o processo penal. O que é a terceira via desse direito penal? Entende-se como primeira via, né, aquela via do direito penal que procura aplicar uma pena privativa de liberdade. Tem tudo a ver com o histórico, né, com a história clássica do direito penal, de repressão, de combate a crimes, de punições, de aplicação de sanção, muito mais com aquela ideia de punição, né, de aplicar a um mal causado uma pena dura, drástica, severa. Com o caminhar do tempo, sabemos bem, com essa humanização do direito penal, nós chegamos a evoluir para uma segunda via, que tem a ver com a aplicação de medida de segurança, que é aquela medida aplicada a agentes inimputáveis, que tem tudo a ver com a ideia de ressocialização. A medida de segurança tem uma finalidade muito mais terapêutica, daí porque esse caráter humanitário está muito evidente. Então, saímos de uma punição pela punição, saímos daquela etapa histórica e chegamos a uma etapa muito mais humanitária, né? Mas é óbvio que a história não parou por aí. Evoluímos um pouco mais e chegamos nessa tal terceira via do direito penal, que tem a ver com o quê? Tem a ver, o termo é esse aqui, hein? Se perguntarem de novo em alguma prova o que é terceira via de direito penal, tem a ver com o termo reparação de danos. É isso. No fundo, vem lá do Klaus Roxin, né? Que bem defende essa ideia de reparação de danos como terceira via do direito penal. E aí é uma etapa ainda mais humanitária. É uma etapa que está muito mais ligada à realidade social. Por quê? Primeiro porque não se preocupa apenas em punir o mal causado, vai além, procura sim trazer a ideia de ressocialização, mas em uma etapa seguinte, em um plus, essa terceira via traz para a discussão do direito penal a figura da vítima, a figura do ofendido. E é aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero falar um pouco do processo penal. Porque, historicamente, também, o processo penal sempre esteve muito preocupado com a figura do réu. Seja para tratar o réu de uma forma muito mais severa, período em que o CPP foi criado, década de 40, período da ditadura, era Vargas, não se falava muito em direito fundamental do acusado, não prevalecia muito a presunção de inocência, o réu era muito mais um objeto de prova, né? Depois, com a Constituição de 88, evoluímos um pouco no tempo, chegamos a uma etapa do Estado Democrático de Direito, implementação de direitos fundamentais, e aí a visão agora do réu, a posição ocupada pelo réu é um pouco diferenciada, né? O réu é titular de direitos fundamentais. Claro que isso, na prática, até hoje, acabou despertando ou causando um exagero muito grande. É o chamado garantismo à brasileira, né? Todos os direitos fundamentais são aplicados ao réu tudo, à sociedade nada. Não é bem por aí. Mas claro que entendemos o porquê da situação, né? Afinal de contas, é uma forma de repelir o período anterior da ditadura militar que valia no país, né? O certo é, seja no período da ditadura, seja nesse período contemporâneo, o réu sempre foi o foco, o alvo do processo penal.
Agora é que, pela primeira vez, o Estado abre os olhos à figura do ofendido, à vítima. A vítima não pode ser relegada a um segundo plano. A vítima, digamos, vítima de um crime gravíssimo como estupro, né? Não pode ser ignorada, não pode ter que procurar a sua reparação, a restituição do estado anterior das coisas em via ordinária ou por conta própria. A vítima não pode aí ficar desassistida. É papel agora do Estado tutelar, defender direitos fundamentais também do ofendido. É esse que é o verdadeiro Estado democrático de direito. É aquele que tutela direitos fundamentais, pouco importa quem é o seu titular, réu ou até vítima. Então, trazendo essa ideia para o processo, temos vários exemplos. Olha aí, o artigo 201 do CPP garante à figura do ofendido uma série de direitos. Direitos como o ofendido deve aguardar o seu depoimento em sala reservada. Isso evita algum tipo de contato, intimidação com a figura do réu ou com sua família, né? O ofendido, se sentir constrangido, intimidado com a presença do réu em sala de audiência, pode prestar depoimento por videoconferência, ou até mesmo pedindo a saída do réu da sala de audiência. A figura do ofendido tem direito ainda de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Olha o exemplo que eu dei, o crime de estupro, né? Ser acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, enfim. A vítima ainda tem direito de ser intimada, ser comunicada dos principais atos que são realizados no processo. Exemplo marcante, a soltura do réu, até para se resguardar de qualquer coisa, né? Ainda na ideia de uma terceira via do direito penal, olha aí, reparação de danos. Como é que isso se aplica aqui no processo penal? Nós temos no juizado especial criminal institutos como transação penal e principalmente composição civil dos danos. É o quê? É chamar a vítima para discutir com o autor do fato como aquele dano será reparado. Isso está em um contexto maior, um contexto de uma justiça consensual, de uma justiça restaurativa. Aquela que procura não apenas punir, não apenas ressocializar, mas principalmente para a vítima recompor, restituir o dano que ocorreu. Temos exemplo ainda também, fora do juizado criminal, o Instituto da Fiança, né? A fiança pode servir para reparação de danos? Pode. A fiança, parte do valor da fiança, pode ser destinado à reparação do dano sofrido pela vítima. No CPP, nós temos a previsão agora, no artigo 387, inciso 4, de fixação de um valor mínimo a título de indenização na própria sentença penal condenatória. Isso é um ganho enorme para a vítima. Se o réu for condenado, o juiz pode fixar valor mínimo da indenização e aí só cabe aí à vítima executar aquele título executivo judicial em um juízo civil. Então, um ganho muito importante. Claro que essa ideia da reparação dos danos, essa ideia de uma terceira via de direito penal, não se restringe só a pagamento de valor. Isso tem a ver também com institutos como retratação, né? Olha aí como pode ter a ver com a retratação da representação do ofendido. Olha como pode ter a ver também com o perdão do ofendido, né? No curso de uma ação penal privada, a renúncia ao direito de queixa. Tudo se insere aí em um contexto bem maior desta terceira via do direito penal, que evidentemente deságua aqui no processo penal. Portanto, fiquem atentos, os concursos podem perguntar não só o termo terceira via de direito penal, mas esse contexto maior, né? Concursos estão perguntando demais a atuação do assistente de acusação, da vítima, no fundo é isso, né? Olha como a vítima foi trazida aqui para o foco de discussão do processo penal. Então, fiquem atentos a esse termo, a esse contexto maior. Valeu? Obrigado pela atenção e até um próximo encontro.